Segundo um especialista brasileiro, quem fuma um cigarro dá seguramente 10 tragadas em média. Se fumar um maço por dia, serão 200 tragadas em 24 horas e 73 mil num ano, o que gera mais de 70 mil impactos no cérebro. Um dos motivos para tantas tragadas são as mais de 4.700 substâncias nocivas presentes no cigarro, entre elas a nicotina, que é a responsável pela dependência. A nicotina é uma substância naturalmente presente no corpo humano, mas que quando ela é inalada através do cigarro em doses altas, ela causa dependência, interfere com as ligações entre as células que nós temos em todo o nosso corpo, causando uma dependência progressiva e cada vez mais intensa. É importante lembrar que não existe nenhum cigarro seguro, né? Todas as formas de administrar essa nicotina vão manter essa dependência. O cigarro eletrônico anda muito em moda, outras formas de tabagismo também, são todas elas extremamente prejudiciais à saúde humana. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil ocupa o 8º lugar no ranking de número de fumantes. São cerca de 11 milhões de homens e 7 milhões de mulheres. Ainda assim, nos últimos 25 anos, o número de fumantes no Brasil diminuiu. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o número de homens fumantes era de 29% e caiu para 12%. E de mulheres era de 19%, caiu para 8%. Por mais que os números tenham mostrado baixa, os fumantes ativos podem sofrer algumas consequências. Uma delas é o câncer bucal. O simples fato de tragar, a própria temperatura, né, que o cigarro, pelo fato de ele estar ali aquecido, ele já causa algumas alterações. Mas também a infinidade, né, de química, né, vamos dizer assim, de componentes nocivos que o cigarro tem, que podem causar alterações celulares, alterações na mucosa, né, no tecido da boca, da bochecha, por exemplo, da língua, que podem desencadear um problema celular grande, podendo fazer algumas mutações de algumas células que desencadeiam o câncer bucal. O câncer de pulmão é outro ponto negativo, pois a fumaça inalada lesa as vias respiratórias. O revestimento interno do aparelho respiratório não suporta a toxicidade nem a alta temperatura. Assim, começa a sofrer um processo de substituição de células. Além disso, a produção de muco aumenta. O câncer é sempre o mais lembrado, a doença mais comum, né, que se liga quando a gente fala em tabaco, e começa da boca, né? Todo o trajeto que a fumaça faz, o câncer de boca, o câncer de faringe, o câncer de pulmão, e essa fumaça é absorvida pelos nossos pulmões e as substâncias tóxicas que nela existem são distribuídas por todo o corpo, causando cânceres em outros aparelhos, além do aparelho respiratório. É preciso estar atento ao uso do cigarro, não só quem consome, mas sim quem vive ao lado de pessoas que fazem o seu uso. Isso é muito grave, porque assim, às vezes a pessoa que convive, né, com o fumante, às vezes ele tem problemas até maiores, né, que às vezes a pessoa é mais sensível a um problema respiratório, um problema pulmonar. O fato dele inalar aquela fumaça, ele pode desencadear grandes problemas, né? Problema respiratório. Por exemplo, uma criança, né, às vezes que convive com os pais que fuma, ele pode ter sequelas para o resto da vida. Então é muito importante, né, os pais, né, que fumam, que eles tenham consciência de fumar às vezes num lugar adequado, né, apesar de que eu não acho que existe lugar adequado para fumar, né? Cigarro é nocivo para quem fuma e também para, né, as pessoas que tenham o convívio com o fumante. Então é importante que a pessoa tenha bom senso. O fumante passivo tem uma chance de 1/3 a mais do que a população em geral de desenvolver as mesmas doenças. Então, o cuidado é se manter afastado dessa pessoa que, infelizmente, ainda não conseguiu deixar de fumar. 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco. E essas datas pontuais servem para a gente alertar sempre a população e de estímulo para que as pessoas realmente marquem uma data para deixar de fumar.